Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. A gente vai ministrar agora ainda o capítulo 3. A primeira ministração foi sobre o batismo nas águas. Agora nós vamos falar sobre batismo, como disse João Batista. Capítulo 3 de Mateus, versículo 11. Eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Partindo desse ponto de vista aqui de João, a questão aqui do batismo com água para arrependimento, porque a água lava, a água limpa, né? E a água, ela é símbolo, inclusive, da palavra de Deus, como está escrito, que já estamos limpos pela palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem essa conotação com a Escritura Sagrada, a palavra, o ser lavado pela palavra, né? Vós já estáis limpo, por exemplo, diz, pela palavra que vos tenho falado. Louvado seja Deus. A esse texto assim na Escritura, né? Louvado seja o nome do Senhor. De já estarmos limpos pela palavra. Louvado seja Deus. A outra pontuação que ele faz é de que o que vinha após ele era mais poderoso do que ele, do que João. João tinha muita consciência de que quem vinha depois dele era o Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Houve um momento, a gente vai observar mais na frente, nas leituras dos evangelhos, que João chega a perguntar a Jesus se era ele mesmo que viria, né? Ou deveria esperar outro. Aí Jesus responde, diz a João que os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os endemoniados são libertos. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. E João se conforma, né? Isso depois de, em um momento, quando Jesus ia se aproximando de João no Jordão, João ter apontado e ter dito: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João mandou perguntar se era Jesus, aquele que haveria de vir, bem, João era um ser humano, era um homem nascido de mulher, do qual não houve ninguém maior do que ele, mas era um ser humano. E diante de tantas adversidades que João estava testemunhando, não custou nada surgir nele
aquela insegurança. Não custou nada vir sobre ele aquela insegurança, apesar de ele, inclusive, ter testificado o Espírito Santo, descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. João diz que viu. No Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 1, versículo 32, nós temos esse testemunho de João, que ele viu o Espírito Santo descer sobre Jesus em forma corpórea de pomba. Então, houve um momento do questionamento. Irmão, Jesus que é Jesus. Jesus que é Jesus. No Monte Caveira, aliás, no Monte das Oliveiras, ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Porque estava como um homem, a natureza humana. Somos vulneráveis a isso. Elias, diz Tiago, que era sujeito às mesmas tentações que nós, mas orou e não choveu segundo a sua ordem. Quem é que tem o poder de deter a chuva, irmão, assim? Quem é que tem o poder de deter a chuva assim? Pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses e não choveu sobre a terra, e ele era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E quando orou outra vez, o céu deu chuva e a terra produziu seu fruto. Então, se alguém se desvia da verdade, diz o texto de Tiago, capítulo 5, verso 19, e alguém o converte, saiba que aquele que fizer converter do erro seu irmão, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então, todos nós estamos sujeitos a isso. Cabe a nós não nos desviarmos da verdade, se nos desviarmos da verdade, voltar à verdade. A voltar ao caminho. A verdade é o caminho, é Jesus. Ou seja, se caiu, se levante. Se errou, se conserte. Não persista em continuar prostrado, não persista em continuar caído, não persista em continuar no erro. Não é? Por isso que João disse: vos batizo com água para arrependimento. E já dissemos na ministração desse capítulo sobre batismo nas águas. Batismo fala de arrependimento. O arrependimento fala de voltar à estaca zero. Voltar à estaca zero. Mas João tinha consciência ao ponto de dizer não era digno de levar as sandálias. Ele sabia que Jesus era supremo, superior a toda a estrutura, a todo composto humano que era João. Louvado seja Deus. E aí ele declara: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí esse batismo com o Espírito Santo, diz respeito ao ser envolvido pelo Espírito. Esse batismo com o Espírito Santo, que é uma experiência à parte do novo nascimento, mas o que João está se referindo aqui é o novo nascimento necessariamente.
Porque quando a pessoa, já dissemos na ministração deste capítulo, nasce de novo, o Espírito Santo se une ao espírito da pessoa. Há um cabo de guerra entre o tradicionalismo evangélico e o pentecostalismo evangélico, quando a igreja evangélica tradicional, normalmente da linha reformista, diz que a pessoa é batizada no Espírito Santo quando se converte. Já a igreja pentecostal diz que a pessoa se converte, mas precisa viver o batismo no Espírito Santo. E se não viver o batismo no Espírito Santo, está faltando alguma coisa. Nada disso. Nada disso. É por conta dessas divergências doutrinárias que os crentes não são mais unidos. Algumas pessoas até ridicularizam alguns crentes pentecostais que se dizem cheios do Espírito Santo, que são batizados no Espírito Santo, por conta da falta de testemunho, por conta dos maus exemplos morais, dos maus comportamentos, dos maus procedimentos de algumas pessoas pentecostais, que algumas pessoas dizem assim, cheio do Espírito Santo faz isso, fala em línguas estranhas e faz isso, como é que pode? Eu não estou nem falando desse chamado movimento hoje do Prado, Reteté, do Manto, da marcha, da espada ao vento, do passe que está existindo, do rodar, do botar a mão para trás, de algumas manifestações que algumas pessoas têm dito ver em centros espíritas. Não estou nem falando desses manifestos que as igrejas tradicionais censuram os pentecostais. Censuram na falta de um procedimento cristão. Censura na falta de um comportamento cristão adequado. Que obviamente isso também não significa que aquela pessoa não tenha o Espírito Santo. O grande problema que não deixa de influenciar nesse histórico é o aspecto social. Permita-me, mas tenho que dizer essa verdade. O aspecto social. O pentecostalismo, ele cresceu muito. Hoje não, hoje já há uma elite pentecostalizada, mas o pentecostalismo, ele cresceu muito na periferia. E o povo da periferia, em sua maioria, é um povo onde a educação sociável fica a desejar. Uma coisa não tem nada a ver com pobreza, não tem nada a ver com não ser nascido de novo, não tem nada a ver com estar cheio do Espírito Santo. É claro que o ter nascido de novo, o ter ser cheio do Espírito Santo, o congregar em alguma igreja, vai influenciar no comportamento, na melhoria do comportamento dessa pessoa, mas infelizmente influencia e compromete para os de fora a conversão. Por exemplo, um crente mastigando de boca aberta, aí tem gente que diz, aí é crente. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. A pessoa que anda arrastando os pés, aí a outra pessoa mais educada diz, aí é crente. A pessoa passa pelos outros, não fala, não dá boa tarde, não dá bom dia. A pessoa entra numa igreja pentecostal, aí os irmãos não vão lá, não cumprimentam, não são sociáveis. A pessoa entra e sai, parece um ser humano invisível. Aí as pessoas, mas rapaz, os irmãos ali
Misericórdia, é muita língua estranha, muito poder, mas ninguém fala com a pessoa, ninguém cumprimenta. Ou então se entra é reparado, dos pés à cabeça, é olhado, a roupa, o sapato, o cabelo. Aí para quem está de fora, acaba julgando o pentecostal, né? Por causa disso. Hoje muito não, eu não tenho andado por aí, mas já existe uma classe média alta pentecostalizada que tem uma formação social mais apurada, e aí o comportamento, o procedimento é outro. Como já existe hoje as igrejas batistas renovadas, as igrejas presbiterianas renovadas, as igrejas congregacionais renovadas, onde supostamente o pessoal tem uma formaçãozinha sociável e economicamente falando melhor do que o pentecostal tradicional, ou seja, aquele mais antigo. Se bem que muita coisa mudou de lá para cá, né? Mas a igreja tradicional evangélica, ela criticava muito e censurava muito a igreja pentecostal por causa disso. Aí, isso assim, a crítica elementar. A crítica profunda está por essa questão teológica de que o pentecostal, ele não é de estudar muito, mas isso tem mudado, obviamente, nos dias de hoje. Mas já foi época que os pentecostais não eram de estudar muito. Era um tal de mistério, como continua sendo. A maioria dos pentecostais não gostavam de estudar, não gostavam de pensar. E aí, por não estudar e não pensar, não entende, não compreende. Aí, falta argumento para explicar. Aí, como não entende, diz assim: ah, irmão, isso é mistério. Não estou entendendo nada. Isso é mistério. Porque não está entendendo. Não é? Não está entendendo. Mas é bom deixar claro que quando a pessoa se converte, ela recebe o Espírito Santo. Ao receber o Espírito Santo, ela está nela os dons do Espírito Santo, porque os dons são do Espírito, né? Então está nela os dons que fluem, que se manifestam na pessoa. É interessante associar a manifestação dos dons a um texto que diz em Marcos, capítulo de número 16, em que os sinais seguirão os que crerem, e em nome de Jesus expulsarão demônios, falarão novas línguas. Quero pegar essa parte aqui. Por que se falarão novas línguas? Porque na doutrina pentecostal só é batizado com o Espírito Santo quem falar em línguas. Foi assim que foi doutrinado o pentecostal. Só é batizado com o Espírito Santo se falar em línguas. E a maioria dos estudiosos pentecostais sabem que não é assim. Algumas igrejas não abrem mão da sua doutrina tradicional, que é para não gerar mais descrédito no que já existe, de algumas mudanças doutrinárias, do tipo não se podia assistir televisão, do tipo não se podia ir à praia, do tipo não se podia cortar cabelo, não se podia usar maquiagem, não se podia usar calça comprida. E aí, se disser agora, não só é batizado quem fala em línguas estranhas. A pessoa pode ser batizada sem falar línguas estranhas. Aí vai desmoronar toda a tese da igreja, de algumas igrejas tradicionalmente pentecostais. Por quê? Tem gente falando em línguas estranhas de mentira para dizer que é batizada no Espírito Santo, porque algumas igrejas colocam como requisito para a pessoa
ascender ministerialmente, eu tenho uma função eclesiástica, se for batizada no Espírito Santo, consequentemente, se falar em línguas estranhas. Aí tem gente falando língua estranha da carne para poder receber uma credencial. E isso é antigo, isso não é de agora. Mas os estudiosos pentecostais sabem que a pessoa não é batizada no Espírito Santo só se fala em línguas estranhas. Ela já foi envolvida pelo Espírito Santo, ela já recebeu o Espírito Santo. Ela já recebeu o Espírito Santo quando se converteu. Agora, o que faz fluir a língua estranha, o que faz fluir os dons do Espírito Santo é o envolvimento na obra. É o envolvimento na obra. É pregando o evangelho, é saindo ao campo, é evangelizando, meu irmão, minha irmã, que flui os dons do Espírito Santo. Eu estou falando aqui, quantas pessoas não são consoladas, não são edificadas, não são exortadas do outro lado? Porque eu estou, como diz hoje no movimento pentecostal, dando lugar. Eu me disponho a orar pelos enfermos. Aí Jesus cura enfermos. Eu me disponho. Se você se dispor, Deus vai lhe usar. Os dons do Espírito vão fluir através da sua vida. Pela necessidade que existe do seu receptor, ou do seu espectador, ou do seu ouvinte, se referindo, por exemplo, no meu caso, você é meu ouvinte, você é meu receptor. E se estivermos perto, você é meu você é meu espectador. Vão fluir assim. A experiência de Atos capítulo 2 foi uma experiência singular, foi uma experiência local, foi uma experiência marcante para os discípulos e apóstolos ali presentes, por conta, inclusive, da circunstância que viviam. Eles estavam, inclusive, reunidos no mesmo lugar. A palavra de Deus nos diz que eles estavam ali receosos, né? Por conta de Jesus ter sido ressuscitado, ter ido aos céus. Tudo bem receber a palavra do anjo, em que o mesmo Senhor que subiu aos céus voltaria da maneira como eles o viram subir. Mas a palavra de Deus nos diz que quando os discípulos estavam reunidos, e eram quase 120 pessoas, não é? Momento que inclusive escolheram um discípulo para substituir Judas, e a sorte caiu sobre Matias. Louvado seja Deus. Eles estavam reunidos e de alguma maneira receosos, sem saber o que os aguardava lá fora, sem saber o que os aguardava por parte dos judeus, por parte dos que visitavam Jerusalém. Era a festa de Pentecostes e muita gente estava visitando a cidade. Gente do mundo de então estava visitando Jerusalém, não é? E eles lá, trancados, até que veio um vento
como um som, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa. Atos 2. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles. E foram todos cheios do Espírito Santo. Começou a fluir e começaram a falar. Olha aí, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E as línguas que falavam eram línguas pátrias. Porque, versículo 7, os que estavam em Jerusalém disseram: não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Então os medos ouviam, os partos, os elamitas, os que habitavam na Mesopotâmia, os da Judéia, os de Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfília, Egito, Líbia, os lá de perto de Cirene, os forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, disseram: todos estamos ouvindo em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, e se maravilhavam com aquilo, ao ponto de outros zombarem e dizer: estão cheios de mosto, estão bêbados, estão embriagados. Mas como? Se estavam falando as línguas pátrias daqueles homens. Estavam cheios do Espírito. E aí o Senhor fez com que as pessoas ouvissem eles falarem suas línguas. O milagre pode ter acontecido na boca dos discípulos, mas pode ter acontecido no ouvido desses homens. Fato é que os discípulos que não falavam aquelas línguas pátrias falavam agora. Eram entendidos nas respectivas línguas pátrias dos que estavam ali. Então, batismo no Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, que a gente fala tanto como pentecostal, precisamos desmistificar isso. Porque isso é uma coisa que flui. Mas não flui com oração de dê glória, 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 glória. Fica aí, irmão, dobra a língua. Não, não é assim. Se você quer que flua o falar em línguas, procure estreitar sua comunhão com Deus, procure se devocionar mais. Eu me lembro que a primeira vez que eu falei em línguas estranhas foi de madrugada em casa, depois de fazer a minha devoção, depois de orar, ler a Bíblia, eu novo convertido ainda. E vivi outras experiências de expulsar demônio, de orar e pessoas serem curadas, e outras experiências que vão acontecendo. Quando você se envolve na obra, o Espírito Santo vai fluindo através de você. Aí você que está aí dizendo: pastor, ora para Jesus me batizar com o Espírito Santo. Você que tem que se envolver na obra, aí você vai perceber o Espírito Santo fluindo através de você, e as pessoas vão perceber que você é uma pessoa cheia do Espírito e que Deus lhe usa e que o Espírito Santo se manifesta através da sua vida. É assim, meu irmão, minha irmã. Há muito erro na teologia pentecostal. A forma de ensinar, a forma de doutrinar as pessoas. É envolvimento na obra que faz fluir o Espírito. Tem um bocado de gente aí dizendo que é batizada no Espírito Santo e que na hora de um culto, de um hino, de uma pregação, aí o colega meu diz, fica brincando de índio. Mas são pessoas que não evangelizam, não visitam, não são crentes com a mão no arado. E não é para isso que nós somos cheios do Espírito Santo, não. Jesus ensinou que nós receberíamos poder do alto para ser-lhes testemunhas. Para ser-lhes testemunhas. Que testemunha é essa? Que só vive se alegrando quando é ruim. Errou ruim. Se emociona. Ouve uma palavra. Mas não evangeliza. Não visita. Não se dispõe a orar pelo enfermo. Não se encoraja de expulsar um demônio que tá em alguém.
sabendo que a pessoa está endemoniada, não vai a pessoa para mandar o demônio sair em nome de Jesus. Não, quando vê uma pessoa chorando, não procura levar uma palavra para aquela pessoa. Quando vê uma pessoa fraca, não procura levar uma palavra para aquela pessoa se levantar. Como é que você quer ser cheio do Espírito Santo? Ou como você diz, batizado com o Espírito Santo? Para que ser batizado? Para só falar línguas estranhas? Não. Batismo com o Espírito Santo é só para falar línguas estranhas. Sinais seguirão os que crerem, falarão novas línguas. Você crê? O falar em línguas estranhas é o momento de usufruir de comunhão com Deus, que é Deus quem manifesta isso em nós e não nós para Ele. Porque a Bíblia diz que quem fala em línguas estranhas fala em mistério com Deus e edifica-se a si mesmo. Agora, quando estiver falando no meio de um grupo de pessoas, se não houver intérprete, a Bíblia fala que nós temos domínio sobre isso. Aí, se não houver intérprete, a gente fale baixinho, ou então a gente se cale. Mas tem gente que fica fazendo questão de falar línguas estranhas alto, que é para dizer que é muito espiritual, e que está mais cheio de Deus do que todo mundo ali, e que às vezes nem é. É Deus em mistério dizendo a pessoa te conserta, é Deus dizendo em mistério a pessoa te orienta, é Deus dizendo em mistério a pessoa se santifica mais, se envolve mais na obra. Às vezes é isso. Quem ora em espírito, fala em mistério com Deus, edifica a si mesmo. Agora, até isso Paulo trata de que se a pessoa não procurar entender o que estiver falando, vai ficar com a mente vazia. O espírito vai estar pronto, mas o entendimento vai ficar vazio. Aí ele fala de orar em espírito, mas também orar com entendimento. Cantar em espírito, mas também cantar com entendimento. 1 Coríntios capítulo 14, verso 13. O que fala a língua estranha, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Ou seja, eu não entendi o que falei. Aí é bom dar uma lida aí, meus irmãos, em 1 Coríntios 14. É bom dar uma lida em 1 Coríntios 14. Bem, quem faz isso? É a pessoa em sua estreita comunhão com Deus. Procure estreitar a sua comunhão com Deus, que aí fluirá os dons do Espírito, o Espírito Santo fluirá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus através da sua vida. Amém? Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.